Olha, o jiu-jitsu está em franca expansão no mundo inteiro. Um dado para a gente entender isso é a quantidade de competições que a IBJJF vem organizando. São mais de 80 torneios espalhados pelos 5 continentes. Então, todo final de semana, você olha, tem campeonato na Europa, na Oceania, na Ásia, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. É uma quantidade de torneios, e quando você tem um torneio local, é porque realmente o jiu-jitsu já existe naquela região num tamanho suficiente para que existam competidores para encher aqueles torneios. Então, o jiu-jitsu tem grandes polos, né? Eu acho que o jiu-jitsu tem um Rio de Janeiro, São Paulo, o Amazonas, a minha terra, é um polo assim de guerreiros. Você pegar toda a galera casca grossa que está surgindo agora é do norte, é amazonense, ali criado no açaí, meu irmão, na pupunha, a farinha de arini, o peixinho tambaqui, é só guerreiro mesmo. O cara só na proteína, só aqueles caboclo mesmo, como eu falo, vala. O Brasil, para mim, é a maior fábrica de campeões, né? Porque o povo brasileiro é aguerrido. Como você sabe, o Brasil é um país que é difícil de investir verba no esporte. Então, os brasileiros têm dificuldade de arranjar sponsor. Então, é uma coisa assim que aqui no Brasil deveria ter mais suporte para esses esportes irem lá para fora. Hoje a gente chegou num nível de jiu-jitsu, né? Muito bom, claro, assim, não deixa dúvida nenhuma. O Brasil evoluiu, continua evoluindo, claro que nós continuamos exportando grandes professores. O único problema é que a gente tem um professor de jiu-jitsu em cada esquina, e isso banalizou um pouco a qualidade das escolas de jiu-jitsu, porque um faixa roxa, um faixa marrom, até um faixa preta que ganhou essa faixa preta treinando por tempo e não por competência, competição, resultado, medalhas, ele abre uma academia em casa, ou na garagem, ou em qualquer lugar, e começa a dar aula ali, enfim. Somos muito amadores, né? Isso é uma visão minha, somos muito amadores. Alguns professores assumiram um papel em relação a ajudar o jiu-jitsu a atingir um outro degrau em relação a profissionalismo, mas profissionalismo em relação à academia, em relação à captação de alunos. O jiu-jitsu está anos-luz do que ele era no começo, tanto em termos técnicos, em termos de competição, suporte, metodologia, ele evoluiu muito. Então a gente está respirando novos ares, não é à toa que a gente vê inúmeras pessoas mundo afora aproveitando não só o jiu-jitsu, mas o lifestyle que acompanha o jiu-jitsu, né? Eu acho que o crescimento, a gente está muito no começo ainda, acho que o jiu-jitsu ainda está engatinhando do tamanho que ele pode ser. Eu vejo os próximos 10, 20 anos aí de muito sucesso para o jiu-jitsu. Estamos aprendendo com as pessoas, com os países de fora, Estados Unidos, Europa, né? A gente vê que eles têm uma organização, então a gente acabou aprendendo isso com eles, a gente pegou essa parte boa da organização lá de fora e a gente está chegando num nível que dá para melhorar, sim, dá, mas a gente tem que pegar um pouquinho do que o pessoal de fora, né, fez para eles chegarem no nível que eles estão. Eu vejo o jiu-jitsu cada vez mais conquistando novos espaços, ele sendo inserido na melhor idade e na juventude, nas crianças. Isso era um ranço que por muitos anos perdurou e as pessoas tinham aquela estigma de pit boy, de bad boy. Eu vejo ele respirando novos ares. O jiu-jitsu é uma fonte de renda para inúmeras pessoas. Eu tenho um parâmetro aí com o pessoal do judô. O pessoal do judô hoje, eles têm bons salários, não só a equipe A, mas a equipe B, C, até a garotada aí, 16, 17, 18 anos que estão na equipe, ganham mais do que atletas de ponta do jiu-jitsu. Isso mensalmente, falando mensalmente. O cara tem recurso para viajar, os clubes, né? Tem recurso para viajar, para comer, para estudar. A maioria dos clubes exigem que o atleta estude,
tenha uma profissão e não fique como a maioria dos atletas, a maioria, né? Dos atletas de jiu-jitsu que só fazem jiu-jitsu. Se eu pudesse mensurar, eu acho que talvez depois de futebol, depois do samba, talvez o jiu-jitsu seja o esporte que mais leva a nossa cultura mundo afora. Eu acho que se o jiu-jitsu tivesse talvez crescido apenas no Japão, pela cultura deles, ele não teria alcançado o que ele alcançou. Eu acho que a vinda do jiu-jitsu para o Brasil, pegar esse jeitinho do brasileiro, é isso que é o case de sucesso. Não adianta a gente aqui ficar crescendo só aqui e lá fora não. Entender que não é só a gente aqui que sabe tudo, que faz tudo bem, né? A gente tem que ver o que eles estão fazendo correto, que está funcionando e trazer para cá. Os Estados Unidos, hoje em dia, eu acho que brevemente eles vão ter uma força muito maior, apesar que os brasileiros são, assim, expoentes no mundo afora, né? O americano é muito aplicado, né? O americano é muito devoto, é muito aplicado. Ele tem aquele ego dentro dele, entendeu? Eles querem ser os melhores do que eles fazem. O americano é muito arrogante nisso, né? Eles se acham os melhores. Eu já moro nos Estados Unidos há 21 anos. E eu fico impressionado com a habilidade que o americano tem de ser matemático. E o americano usa isso, já tem isso dentro dele, já é nato deles, essa habilidade de administrar, de fazer tudo bem organizado. E eles estão fazendo isso com jiu-jitsu, com arte marcial, com luta. Olha hoje o UFC, os caras fantásticos estão lá lutando, a maioria é americana. E realmente eles dão margem e têm crédito para isso. Eles comem bem, eles têm uma vida regrada lá, são disciplinados, treinam muito. Toda a geração da América vive no exército. Todas as pessoas do exército da América tem um tio que é coronel, que é mais. Todos têm militar na família, porque por gerações a América está em guerra. Anos passam, é guerra aqui, é guerra ali. Então a América tem esse espírito guerreiro. A América, você acha que o americano não tem condição? Os americanos são duros pra caramba. O pessoal lá nos Estados Unidos, eles gostam muito de jiu-jitsu, então assim, tem essa cultura de aula particular, sempre querem aula particular, querem campeonato, tudo. Então, eu acho que a oportunidade melhor mesmo tá lá pelos Estados Unidos. E ninguém acha que americano é bobo nada. O americano tá esperto pra caramba, tá tirando muito título já aí, né, mundial. Tem muito americano se qualificando aí. Tem vários americanos que realmente são expoentes na competição hoje. Não é só brasileiro não, porque eles chegam a um ponto de treinar tanto, se dedicar tanto, que é possível surpreender um brasileiro. Minha matriz é aqui em San Diego, em Pacific Beach. A minha academia está aberta há 18 anos no mesmo lugar. Antes disso, eu dei aula em Los Angeles com o Carson. Tive uma academia também em East Los Angeles, em Whittier. Mas quando eu decidi me mudar de Los Angeles para San Diego, eu estou na mesma academia desde que eu me mudei para cá. É uma experiência muito legal, cara, porque aqui eles veem você como profissional, vê você como, entendeu? Respeitam você como faixa preta. Eu desde que mudei para cá, eu consegui atingir todos os tipos de pessoas, né? Não só lutadores para competição, mas médicos, advogados, policiais, bombeiros, surfistas, pessoas que queriam fazer o jiu-jitsu como um complemento de vida, né? Para mudar, para chegar na academia, botar aquele estresse para fora, vão se esquecer de tudo, né? E ficar ali, naquele momento deles ali, né? O jiu-jitsu é bem isso, né? E até hoje, eu tenho alunos que estão comigo há 18 anos, eu tenho já mais de 40 faixas pretas formadas aqui nos Estados Unidos, entre eles também brasileiros, né? Que moram aqui. E tô olhando para os próximos 18 anos aí, para os próximos 22 anos aí para a academia ficar aberta. Quando você tem uma política de Estado e você tenta introduzir o jiu-jitsu nas crianças, nas Forças Armadas e fazer toda a população do país, de certa forma, vivenciar um pouco do que é o jiu-jitsu, eu acho a ideia fenomenal. Isso foi um passo que o Sheikh de Abu Dhabi deu de colocar o jiu-jitsu nas escolas e com matéria obrigatória, como um esporte de luta, mas de transformação. Isso, de certa forma, é bacana, porque reconhece o jiu-jitsu como arte marcial, mas como
uma atividade de desenvolvimento pessoal. Né? Eles investem muito nos professores para trabalhar em cima da população que eles têm, da galera que moram no país. Então, o investimento que eles fazem é muito importante para o país. Abu Dhabi teve uma particularidade, porque o Sheikh Tahanun se mudou para San Diego e começou a treinar aqui na Gracie Cinemas com o Nelson Monteiro. E ele estava estudando aqui em San Diego e acabou que levou o Nelson para Abu Dhabi com ele, né? Porque ele se apaixonou pelo esporte. Ele levou o Nelson a princípio para ensinar, né, os familiares dele e os seguranças dele. E eu tive a honra de ir lá no primeiro Abu Dhabi, em 98, fui convidado para lutar lá. E realmente foi sensacional. Nosso tratamento que a gente teve lá, cara, como profissional, né, como lutador, né, um tratamento que a gente nunca tinha tido no Brasil, né. Muita gente saindo do Brasil, indo lá para os Emirados. Assim, eu não tenho o número certo, mas eu acredito, chutando aqui, que pelo menos 500 brasileiros foram levados lá para os Emirados. Eu sei que o Sheik gosta muito de jiu-jitsu. Eu acho que eles fizeram o que todos gostariam de fazer, né? Investir, né? Começar com as crianças, né? Nas escolas. É claro que o trabalho não é curto, né? É um trabalho que daqui a 10 anos, sim, 5 ou 10 anos que a gente vai ver aparecer alguma coisa. Eles estão importando muitos professores à sua sociedade, inserindo eles nas escolas, nos quartéis. Eles já têm a cultura deles. Eles estão, acredito, isso é a minha opinião, eles estão preocupados em dar uma formação de luta. Mas eles têm a cultura deles e forte, bem enraizada, muito enraizada. O que nós estamos mandando para lá são apenas professores que ensinam luta. São apenas professores que ensinam luta e não ensinam comportamento. Eu sou o único head coach, né, o treinador cabeça aqui. Na verdade, a minha função é coletar talentos de todos esses 7 Emirados, projeto, para trazer para a seleção. Quem são esses talentos que merecem um tratamento diferenciado pelo talento deles, pela parte técnica, etc, etc, e fazer esse nível subir o máximo possível. Se comparar que nós temos aí 70, 80 mil crianças treinando jiu-jitsu no Emirados, então a escolha de talentos é gigantesca. Mas assim, quanto a saírem atletas dos Emirados, o que acontece? Minha opinião, conheço alguns atletas de lá, conheço assim, alguns atletas que gostam muito de jiu-jitsu, que viajam praticando jiu-jitsu, sim, que são bons, mas assim, a maioria, pelo que eu entendo do que me falam lá, assim, o jiu-jitsu da base militar da escola, ele é obrigatório. Então, e pelo que eu entendo, assim, as pessoas fazendo jiu-jitsu, né, os militares e as crianças na escola, eles não gostam muito. Eu não acredito que sairão muitos atletas lá devido a essa situação. Óbvio que tem exceção. Tem um time lá de pessoas que gostam muito de competir, que estão, sabe, que estão na área, sabe, competindo, que viajam, que fazem tudo, mas assim, a grande maioria, porque você acredita assim, imagina, o jiu-jitsu é obrigatório na escola, é obrigado nas bases, imagina quantas pessoas a gente vai ter. Mas eu já acho que assim, que quando a pessoa faz uma coisa obrigada, ela acaba não tendo muito gosto, assim. A forma como ele é feita, eu tenho algumas críticas, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para o projeto há uns anos atrás, e eu acho que eles vivem o problema que o jiu-jitsu vive como um todo, na sua maioria, que é a falta de um método. Eu acho que a falta de metodologia de ensino e de treinar os professores com a forma mais cuidadosa para que eles acreditem no método e passem o jiu-jitsu da forma mais correta, faz com que a mensagem não chegue no final da linha. Os meus alunos que estão lá, eles falam muito que as crianças ainda têm muita resistência. Então o que eles falam é isso, se o Deus de vocês, né, praticamente, que é o Sheik, foi o que mudou a vida dele, que fez, eles que fizeram isso, por que não vai ser bom para vocês? Então eles acabam convencendo essas crianças dessa forma até. Acho que se eles conseguirem fazer esse ajuste no meio do caminho para trazer ali uma maior qualidade no ensino,
Porque a gente está falando de 700 professores, 700 instrutores. É realmente difícil de você construir essa unidade na velocidade que o projeto foi construído. Por sinal, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, acho que começou com o Zé Mário Sperry. O Renzo também foi um grande embaixador dessa luta pelo jiu-jitsu lá fora. Acho que muitos países árabes pegaram, né? O Catar pegou, né? Acho ótimo isso para difusão do jiu-jitsu. É o que a gente estava falando a respeito de exponenciar o esporte. O Abu Dhabi Invest levou mais de 200 faixa preta para ir lá para o Abu Dhabi ensinar jiu-jitsu para as crianças. Mas se eles apontarem para esse norte de tentar fazer com que todo mundo ali fale a mesma língua, eu acho que pode ter um resultado muito legal nos anos futuros. E esse investimento todo não vai ser à toa. Eles vão, em alguns anos, eles vão ver a saúde mental, física, questão de interagir entre eles. Eles vão ver que o país vai crescer muito, vai ter só melhoria para eles. Acredito que se pode sair campeão de lá, obviamente. Que assim, vamos dizer que você dá aula para 100 crianças. Se 90 não gostam, 10 pelo menos devem gostar um pouquinho. Dessas 10, se um assim, já tiver o talento, ele já treinando desde pequeno, realmente pode sair. Assim. Então, eu acredito que possam sair assim, grandes nomes vindos dos Emirados, mas não acho assim, que vai ser tanta gente assim, porque pelo que eu entendo, eles não têm... Assim, o Sheik gosta muito, mas as pessoas assim, das escolas, das bases que são obrigadas a treinar, a maioria deles não tem tanto gosto assim, pelo esporte. Como é natural no esporte, no jiu-jitsu, tu precisa de alguns anos para a pessoa, né? Uma pessoa, quando começa, tu vê, essa pessoa tem o talento, mas às vezes não quer dizer só que o talento seja que não tem a disciplina. Com o passar dos anos, tu vai ver hoje as crianças, tem umas crianças que estão fazendo um jiu-jitsu maravilhoso. Até os adultos, quando eu cheguei aqui era faixa branca, faixa azul em jiu-jitsu, hoje já são faixa preta, estão ganhando e não estão sendo uma referência para a nova geração. O esporte vem crescendo muito mundialmente, né, cara? Você vê na Europa, no geral, tá aparecendo muitos atletas novos aí da Europa, principalmente lá de cima, lá os países mais nórdicos lá, que a galera não tem muito o que fazer, muito frio, tu vê que tá vindo uma galera forte de lá, né? E o jiu-jitsu, ele tem sementes em vários lugares na Europa Norte também, o pessoal lá que vem para o Brasil, eu conheci muitos gringos de lá que vinham buscar o jiu-jitsu aqui. Existem as células de jiu-jitsu em vários lugares na Europa, mas eu não sei qual é a condição, não sei se é por causa do frio, não sei porquê, ainda não despontou como deveria, mas eu tive uma temporada na Alemanha, fiquei por lá um mês, cara, as academias tinham 40 alunos. Eu sempre vou para a Europa, é que nem agora, o mês que vem eu vou para lá também, de novo, visitar várias filiais e rodar por lá. Lá está crescendo, mas não está tão forte igual o Abu Dhabi e igual os Estados Unidos. Lá está um pouco menor. Olha, o jiu-jitsu já está presente na Europa em praticamente todos os países. Existe uma diferença de mercado. Eu já fui bastante para lá e uma coisa assim que eu descobri lá, que eu percebi, é que eles têm os esportes pagos pelo governo. Então, assim, eles podem treinar basquete, futebol, judô, tudo pago pelo governo. Então, para eles, pagar o jiu-jitsu já não é uma coisa tão comum. Então, assim, na maioria dos países que você vai, já não é assim, já não tem tanto lucro com o jiu-jitsu, porque, assim, apesar do europeu ter uma boa condição, eles não têm uma cultura de gasto, assim, eles não são muito de gastar. A maioria dos países na Europa, e aí você vai tirar como exceção Inglaterra, Alemanha, alguns outros poucos, onde a economia é mais capitalista e o negócio funciona de uma maneira melhor para as academias. Nos outros países, e eu posso te falar por exemplo da Finlândia, que é um país que a gente trabalha lá há muitos anos, eles têm uma cultura de devolver para a população o que eles aprendem. Então, quando um finlandês aprende e se torna faixa preta, ele vai trabalhar num clube que não tem fins lucrativos, ele simplesmente compartilha ali o conhecimento dele de uma forma voluntária. Isso tem um lado que obviamente é legal, porque traz mais pessoas para praticar jiu-jitsu,
mas isso atrapalha o lado comercial do jiu-jitsu e pessoas que querem viver de jiu-jitsu ficam ali numa situação difícil de fazer isso acontecer em países que têm essa política. Mas só que alguns países eles já são um pouquinho diferentes. Por exemplo, a Inglaterra, ele já tem uma cultura um pouquinho mais diferenciada, então lá você já consegue fazer um dinheiro a mais. Eles já gastam um pouquinho a mais, já tem um investimento maior. Mas assim, outros países, por exemplo, Portugal, assim, é bem ruim nessa questão. Tipo, a economia deles não é das melhores. Espanha também já é um pouquinho complicado. Recentemente eu fui para Dinamarca, Portugal e Suécia, porque o aluno pegou, mestre, tá na hora, vem. Chegou nesse momento, o cara chegou lá, o cara estava cheio de aluno, que maneiro. Porque as minhas escolas lá na Europa, a grande maioria de pessoas, assim, uma idade acima de 30 anos, ex-praticantes de judô, que viram no jiu-jitsu uma forma de se manter, né, praticando um esporte muito parecido com o que eles faziam, mas sem se machucar, sem se lesionar. Todas as competições lá na Europa são super bem disputadas mesmo. E com certeza eles estão vindo para lutar de igual para igual. Há mais algum tempo a gente vai ter vários europeus aí despontando, né? E claro, com a nossa ajuda, né? Mas com o trabalho que eles estão fazendo lá, com o campeonato europeu que eles fazem lá, daqui mais alguns anos vai ficar muito mais forte. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu sei que alguns países até proíbem, né? Por exemplo, o MMA, se não me engano, não pode na França, não pode em outros países também. A França eu sei porque tive um contato. Isso, no meu entender, trava um pouco, torna a Europa um pouco menos atrativa para talentos brasileiros, por exemplo. Então, os brasileiros, quando olham o mercado e tentam sair para dar aula em outros lugares, dificilmente eles escolhem a Europa por essa questão. A Inglaterra ainda era um pouco melhor nesse sentido, ela europeia, mas se destacava, mas os Estados Unidos ainda consegue ser muito mais atrativo. Um país que pode, eu acredito que chegar perto, chegar próximo sim, mas se igualar ao Brasil em relação à competição, em relação ao jiu-jitsu, é a América, né? É os Estados Unidos. Mas, querendo ou não, o Brasil é o grande produtor de atletas, é o grande produtor é o grande celeiro de grandes profissionais da luta em relação à competição. A questão, assim, os campeões, né? A maioria é do Brasil. Você pega a lista de campeão mundial, é muito brasileiro, algumas pessoas de outros países. Mas essa é uma questão que eu acredito que vai mudar, porque os grandes mestres, os grandes formadores de campeões do Brasil, eles estão saindo. Eles estão procurando oportunidades lá fora, muita gente indo para a Europa, muita gente indo para os Estados Unidos. Eu acho que a gente vai demorar a perder essa hegemonia. Por quê? Porque a maioria dos grandes campeões, acho que 90% a 95%, são brasileiros. Se você vê um mundial hoje, você vai ver campeões em outras faixas sem ser faixa preta. Mas para eles terem, para nós perdermos sim a maioria das medalhas, pelo menos aí uns 10 anos. Eu acredito que daqui a alguns anos nós teremos muito mais campeões de outros países. Eu acredito que vai começar pelos Estados Unidos, porque a maioria dos mestres, dos grandes formadores de campeões saíram, estão lá. Então, eu acredito assim, que daqui a alguns anos nós veremos muito mais assim, americanos campeões. E também temos bastante professores capazes pela Europa, então acredito que nós veremos também muitos campeões vindos da Europa. Vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que com o passar dos anos, assim, o Brasil ele vai deixar, ele não vai deixar de ser forte no jiu-jitsu, ele vai sempre ser forte, mas de repente assim, vai ser uma coisa mais justa, assim. Você pega a lista de campeão mundial, de repente metade do Brasil, a metade já é de fora do Brasil. Eu acredito assim, e de repente, não sei, daqui muitos anos, de repente chega a ter campeão realmente do mundo todo e não só brasileiro. O Japão, eu acho que parou um pouco de produzir também. Eu não tenho visto nenhum, acho que de repente no feminino tem umas meninas mais levinhas, né, que ainda chegam. É difícil ver um japonês chegar
preso na faixa preta, no campeonato mundial, é difícil, né? Eu passei esses 20 anos de faixa preta, ensinando no Avaí com muita honra, e fiz lá o Avaí seu lugar. O Avaí é o segundo lugar do mundo em medalha. Primeiro é o Brasil, não dá para ganhar. Segundo é o Avaí, as Ilhas do Avaí, um pontinho, tem mais medalha que toda a América junta. Acho que o país que mais se destaca hoje é os Estados Unidos. Eu acho que ele vem crescendo numa velocidade que talvez em pouco tempo ultrapasse o Brasil, porque existem muitos professores brasileiros lá fazendo um grande trabalho e hoje já existem fruto desses professores que já são americanos, que também desenvolvem o trabalho. O esporte nos Estados Unidos tem um tratamento diferente. Se a gente analisar os países que hoje em dia representam uma potência dentro do jiu-jitsu, a gente começaria com os Estados Unidos, né? Posterior, a gente acreditaria aí, no futuro não muito distante, os Emirados Árabes no geral. A Europa está tendo também um grande crescimento. A Austrália, Oceania, eles estão com uma verdadeira paixão, uma verdadeira febre lá dentro. Então, eu diria que o jiu-jitsu hoje em dia está globalizado. Existem, obviamente, outros países, tem uma... Por menor que o jiu-jitsu ainda seja lá, tem uns garotos da Noruega que estão se destacando super, já na faixa preta e com bastante resultado. Europa, em geral, assim, tem um talento aqui, outro ali, mas ainda não nada comparado ao volume que tem os Estados Unidos. E por isso eu acho que os Estados Unidos é um sério candidato a se tornar a maior potência do jiu-jitsu brasileiro em 10, 20 anos. Para mim, o mundo ideal do jiu-jitsu seria jiu-jitsu na Olimpíada, como você colocou, seria jiu-jitsu nas escolas, para que todo mundo tenha conhecimento dessa arte, né? Possa entender o porquê que ela ficou famosa no mundo inteiro. E o reconhecimento do jiu-jitsu pelos governantes, pelo país, por essa arte ter sido desenvolvida por nós brasileiros. Foi criada pelos japoneses, mas foi desenvolvida por nós. Crescer cada vez mais, mas para isso tem que ter uma variação de liderança, né? Eu gostaria de ver o jiu-jitsu ter uma rotatividade maior nas lideranças das federações. Para mim, o mundo ideal do jiu-jitsu é que o cara pudesse aprender os valores do jiu-jitsu, parte de defesa pessoal, né? Se eu pudesse saber se defender numa situação extrema, né? Se defender, não atacar ninguém, né? E que o cara que se dedicasse nisso pudesse viver o jiu-jitsu como uma profissão qualquer, como qualquer outra. Se a gente conseguisse ter mais investimento aqui novamente, do próprio, de repente, do governo, de empresas, de patrocínio, conseguir aumentar o número de praticantes, né, para poder conseguir trazer isso para cá de volta, eu acho que seria legal. Um mundo onde a gente fosse valorizada igualmente, os homens são, infelizmente, ainda tem muito preconceito, a gente não tem a igualdade. E acredito que quando não tiver mais essa divisão, vai estar perfeito. As pessoas fazerem a modalidade, virem praticar, que a prática é muito importante e muito prazerosa também, mas acredito que se as pessoas conseguirem ter essa comunicação, né, essa interação, a nossa vida seria bem menos complicada. O mundo ideal? Rapaz, eu não sei porque eu vivo só no Brasil, então eu vou um pouquinho em cada lugar. Para mim, eu não sei. O mundo ideal, não tem como eu saber assim. Eu já vivo jiu-jitsu 100% para mim. Meu mundo é o jiu-jitsu mesmo. Na minha opinião, seriam os professores terem a consciência de que os alunos, ao invés de discípulos, são clientes, que os professores deveriam se preocupar em prestar um melhor serviço no ensino do jiu-jitsu, entregar um jiu-jitsu para todos, sem discriminação. Não é porque eu gosto de competição que eu vou treinar só os meus atletas e vou esquecer daquele aluno que não tem o perfil de ser um atleta, de ser um competidor, mas que quer usar o jiu-jitsu como ferramenta de bem-estar, que quer usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de empoderamento. Bom,
a gente está se encaminhando para ter esse ideal do jiu-jitsu. É juntar a organização que nós não tínhamos com o nosso talento que nós temos, mandar o nosso talento para fora, a organização de fora para a gente. Então, quando a gente conseguir juntar, né, essa organização com o talento, com a nossa habilidade, eu acho que sim que a gente vai chegar numa perfeição, né, que todos tenham essa mesma cabeça e não só, eu sei tudo, não. Eu tenho que aprender muita coisa ainda, eu tenho muita coisa para aprender, né, que aí sim eu vou chegar no ponto que eu gostaria que o jiu-jitsu chegasse, né? A gente tem essa humildade também de saber que tem pessoas melhores que a gente, não só no jiu-jitsu, mas de outras coisas também, aceitar isso, e aí sim realmente a gente vai chegar no nível máximo. Acho que é ao contrário a pergunta, é o que o jiu-jitsu tem de melhor para oferecer para o mundo, né? Porque o mundo ideal para o jiu-jitsu, é só continuar o nosso caminho. O jiu-jitsu hoje em dia, a metodologia, o ensino, a disciplina evoluiu muito, fair play entre os times, os profissionais super valorizados, exportando profissionais para o mundo inteiro. Agora eu acho que a história realmente é o que o jiu-jitsu pode fazer pelo mundo. Eu acho que isso já é notório, não é à toa que o jiu-jitsu está criando essa relevância realmente, porque ele tem esse poder de impactar, transformar a vida das pessoas para melhor. E acho que essa que é a nossa sina, né? Se faz tão bem para nós como pessoas de bem, temos a obrigação de passar isso adiante. O que eu acho, cara, sinceramente, quanto a isso, o jiu-jitsu no Brasil tem o quê? 100 anos? Nos Estados Unidos tem 30, aqui no Emirados tem 10, 11, é uma evolução normal, o nível vai crescer também, os caras também vão ser potência. Eu quero mais é que todos os países sejam potência, entendeu? Eu não quero que, não tenha essa ideia de, o Brasil tem que ser unânime ou isso aqui. Não quero ter esse receio. Pelo contrário, quanto mais lugar tiver, mais trabalho eu vou ter. Sabe, entendeu? Você vai fazer você melhorar. Entendeu? Vamos ter que acompanhar, evoluir.